Boa tarde, pessoal. Hoje nós tivemos um probleminha na Casa Azul de energia, então a aula está sendo disponibilizada agora à tarde, mas vamos lá, né? Hoje nossa aula vai ser de Levíticos, né? Levíticos de 18 até 27. Eu espero que vocês tenham lido todo esse período e vamos começar então pedindo para Deus nos orientar agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo Deus que o Senhor é, um Deus presente, um Deus santo, mas que se importa conosco. Nós te pedimos para que o Senhor nos abençoe agora, nos dê um entendimento da tua palavra, para que a gente também conheça melhor o Senhor e viva de acordo com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, então hoje, vamos lá, né? A aula, deixa eu ver aqui aqui. Então, lembrando que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Alguns adolescentes estão lendo bem a Bíblia, outros não estão. Então, vamos procurar ler, porque a gente está no comecinho, começamos em Gênesis, Êxodo, agora estamos terminando o Levítico com essa aula, né? Então, se você não conseguiu começar lá em Gênesis, não tem problema. Começa agora, a partir de Levítico, semana que vem começa Números, né? Então, começa a ler para você não perder a leitura. A leitura é muito importante para você entender bem. O que nós fazemos aqui é um panorama, então a gente não consegue lidar com todos os assuntos, né, desse período de 18 a 27, que é o de hoje, né? Então, só para a gente se situar aqui, hoje nós vamos estudar, então, semana passada nós vimos que Deus é um Deus santo, né? E hoje que nós vamos estudar que Deus espera de nós que nós sejamos um povo santo. Então vamos só recapitular algumas coisas. Aqui, essa imagem, a gente lembra que é o tabernáculo. O povo ficou no Monte Sinai, né, no pé do Monte Sinai, em torno de um ano, né, quando completou um ano e um mês, né, eles terminaram de construir o tabernáculo. E na aula passada nós vimos que tinha uma distância entre o tabernáculo e o povo, e os sacerdotes, né? Por que tinha essa distância? Porque Deus é santo, e nós somos pecadores. O pecado é que faz essa separação. Então, Deus providenciou tudo o que era necessário para que houvesse um relacionamento, fosse possível um relacionamento entre esse povo pecador com Deus santo. E todos esses sacrifícios e tudo isso, tudo o que envolve o tabernáculo, era para que essas ofertas oferecidas eram uma forma de purificar o pecado do povo, né? Para lembrar, aconteceria um sacrifício perfeito, o Messias viria, mas enquanto ele não viesse, era necessário que o povo fizesse esses sacrifícios. Então, eles estavam aprendendo agora, né? Lá no pé do Monte Sinai, o que eram essas ordenanças de Deus, para que eles entendessem melhor o quanto nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Então, eram oferecidos vários sacrifícios, tanto farinha quanto pomba, né, bolos, cordeiros, vários animais. Então, todo o povo que cometia um pecado levava lá. Nós estudamos isso na aula passada, que também, para aqueles que ficavam perto dos sacrifícios, que faziam sacrifícios, que eram sacerdotes, eles eram os únicos que entravam no tabernáculo, eram a família de Arão. Arão foi primeiro sumo sacerdote, e ele tinha inclusive uma roupa especial aí, que está em azul, que a gente está vendo nessa figura, e eles precisavam se banhar em água, a cerimônia era super complexa, tanto ele e os filhos dele serviam junto com ele no tabernáculo. Esses eram sacerdotes que eram da tribo de Levi, né? Os levitas ajudavam em toda a estrutura, muito trabalho eles tinham, mas eles eram os únicos que entravam no tabernáculo, e o único que entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, que nesse caso aqui, que estava sendo, que foi foram os primeiros a serem consagrados, né? Primeiro foi Arão e os filhos dele.
depois a gente vê que 2 filhos dele não cumpriram as ordenanças, Nadab e Abiú, né? Eles ofereceram fogo estranho na presença de Deus, eles fizeram tudo errado e eles foram mortos. Então era uma questão de vida ou morte, cumprir todos os preceitos, toda a lei dada por Deus aos sacerdotes. Eles precisavam cumprir tudo exatamente como estava na lei, porque eles estavam muito próximos da presença de Deus. Nós vemos também que o povo também precisava ser santificado, existiam animais impuros, animais puros, eles não poderiam comer os animais impuros, né? Também não podiam, quando eles tocassem um morto, eles também tinham que se purificar, mesmo que eles comessem o que eles deveriam evitar, ele tinha como ser purificados, né? Tinha que se lavar, tinha que oferecer sacrifícios, então, tudo estava relacionado a eles entenderem que eles eram pecadores e precisavam do Deus Santo, e para se aproximar desse Deus Santo, eles precisavam estar purificados, né? Essa figura nos lembra, né, do que nós falamos na aula passada, um dia muito especial. Tinha só um dia que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e ele oferecia os 2 bodes, né, o dia da expiação, né? Um bode para o deserto e o outro bode era morto em substituição pelo pecado de todo o povo, né? Então esse dia era muito especial e ele nos lembra a morte de Cristo, que foi o sacrifício, na verdade isso simbolizava a morte de Cristo, né, que nos substituiu. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue no nosso lugar, né? Então nós não oferecemos mais animais, porque Cristo fez esse sacrifício lá na cruz por nós. Então nós não temos mais que cumprir essas ordenanças, né, de levar os bodes e tal. Esse dia era muito especial, porque era um dia onde, se algum pecado, alguém não tivesse levado um bode, um cordeiro, o sacrifício pelo seu pecado lá, todos os pecados estavam pagos naquele dia, né? Então era muito importante esse dia. E nós vimos também que o livro de Levítico tem essa mensagem principal, né? O nosso Deus é santo, então ele exige de nós santidade. Vós sereis santos porque eu sou santo. Deus nos deu todas as condições para nos santificar, né? O povo no deserto, com todas essas leis, eram símbolos daquilo que aconteceria em Cristo. Eles precisavam guardar tudo exatamente do jeito que estava prescrito na lei, porque quando Jesus viesse, eles iam saber que ele era realmente o Messias, tudo se cumpriu nele, né? Então, o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Nós podemos ter acesso a Deus Pai, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é que faz essa intermediação entre nós e Deus, porque ele nos lavou com o sangue do Cordeiro. Os nossos pecados foram imputados a ele. Ele pagou, ele morreu no nosso lugar, então nós agora temos vida, né? Então, nós não precisamos mais de um templo onde os sacrifícios são feitos, onde o sangue é jogado lá na arca uma vez por ano. Nós não precisamos de nada disso mais, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus estava no meio do povo, assim, o tabernáculo era o símbolo de Deus lá, né? A nuvem, o fogo, a noite, mostrava a presença de Deus no meio do povo. Hoje, depois de Cristo, nós temos a presença do Espírito Santo que mora em nós. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Mas nós devemos... Então, o Espírito Santo de Deus está em nós. E como o Espírito de Deus é santo, Deus exige de nós também santidade. Ele vai nos ajudar, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a termos uma vida mais santa, né? Isso quer dizer que nós estamos na presença de Deus o tempo todo, ele está em nós, né? Ele vai nos santificar. Então hoje nós vamos ver que nós somos um povo santo, né? Deus nos chamou para sermos santos. Levítico 18, de 1 a 5, está escrito assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Observa aqui, nessa figura, nessa imagem, nós temos lá o Egito,
de onde eles saíram, né? E nós temos nessa outra figura aqui uma adoração a Baal, né? Eles tinham outros deuses também. Olha só, no Egito, tá vendo a cabeça desses deuses, né? São animais, né? Alguns animais, tem a lua, o sol. Então a gente tem vários deuses, eles tinham mais de 60 deuses. E eles adoravam, lá no Egito, eles adoravam vários tipos de divindades, de fertilidade, o deus do sol, deus das tempestades, cada deus servia para uma coisa, né? Eles saíram do Egito, eles viam aquilo, mas Deus falou assim, eu sou o Deus verdadeiro, não voltem atrás, não procurem viver como eles viviam, né? Vocês precisam ter uma atitude de separação, né? Não imitem os pecados dos gentios, dos povos de onde vocês saíram, mas vocês estão indo para uma outra região, que é Canaã. Lá eles têm outros deuses, vocês vão entrar nessas terras. Não vivam como eles vivem, né? Vocês são um povo santo. Santo e separado é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, os deuses de Canaã, eles exigiam algumas coisas, como, por exemplo, é lógico que são falsos deuses, né? A forma como eles acreditavam. Tá vendo? Nessa figura aqui, ele está oferecendo um filho, né? Então, eles ofereciam seus filhos aos deuses, né? Para serem mortos, né? Como sacrifício. Eles tinham cultos muito depravados sexualmente, né? Existiam prostitutos e prostitutas cultuais nos templos desses deuses. E Deus não queria que eles se aculturassem, que eles imitassem os pecados dessas nações gentias, né? Pelo contrário, o que Deus queria é que eles obedecessem aquilo que ele estava decretando, né? Ordenando na lei que Moisés estava escrevendo para eles, né? Deus estava ditando a Moisés e Moisés estava trazendo para eles, para o povo. Então, nós temos aqui o tabernáculo e as ordenanças para que eles entendessem o que era a graça de Deus e quem é o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. E ele fala assim, ó, fareis, né, no 18:4, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E a gente já começa a ver aqui, nesse capítulo 18, né, os casamentos ilícitos. Então, tem as proibições, né? Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhes descobrirás a nudez. Então, a gente vai vendo esses casamentos ilícitos, não são permitidos, né? E uniões abomináveis. Então, vamos entender por que a santidade do sexo é algo muito importante e porque existem leis, muitas leis, a respeito do que pode e do que não pode na nossa sexualidade, né? Primeiro que nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança dele, e ele nos fez homem e mulher para que houvesse uma união entre os dois, né? Quando os dois se unem, eles tornam uma só carne, isso é muito importante. Quando o homem e a mulher se unem, eles também estão representando, o homem representa Cristo, e a mulher representa a igreja, nós vemos isso em Efésios 5:25-33, e em outras partes da Bíblia também, né? O quanto ter um casamento, uma sexualidade depravada, né, fora dos princípios de Deus, atrapalha, não mostra, né, essa história maior da redenção que Deus quer contar por meio do casamento, né? Então, o sexo é uma dádiva de Deus dentro do casamento. Deus instituiu o casamento e o sexo para que ele fosse desfrutado dentro do casamento. É uma dádiva, mas fora do casamento ele só traz consequências ruins, né? Muitas consequências ruins, né? É um pecado que é muito danoso para nós. Por isso, essas leis são tão importantes. E
a santidade do sexo é porque o meio pelo qual o Filho de Deus, Jesus, né, viria ao mundo, deveria ser santificado. É por meio da descendência da mulher que viria Jesus, né? Jesus nasceria, né? Esse meio deveria ser santificado, né? E nós vamos ver, então, os casamentos ilícitos aqui. No capítulo 18, né, do versículo 6 até o 18, nós vemos várias proibições, né? E no capítulo 20 tem as penalidades. As penalidades que tem no capítulo 20 não são usadas nos nossos dias, mas foram usadas por Israel, tá? Aqui na minha versão está escrito descobrir a nudez. Não descobrirás a nudez da tua mãe, do teu pai e da sua irmã. Quer dizer, não tenha relações sexuais consanguíneas, de primos, primas, tios, tias, mãe, pai, isso era proibido, né? Aí você pode falar assim, foi uma das coisas que na nossa classe o pessoal perguntou, né? Ah, mas e Sara e Abraão, eles não eram irmãos? Sim, eles eram, né? Vamos entender então, Adão e Eva, quando foram criados, foi criado Adão e Eva no paraíso, e eram os dois que precisavam multiplicar. Eles tiveram filhos e os seus filhos se casaram entre eles e houve a multiplicação. Naquele momento não era problema, porque era assim que era para ser. Depois teve o dilúvio. Nós temos só uma família que saiu do dilúvio, a família de Noé, e eles se casaram entre eles. Só que a partir do momento que e Abraão também ainda era muito naquele viveu naquele período ainda mais recente, né, de Noé. A gente vê que a descendência, ele era o quarto, quinto, né, da descendência de Sem. Então a gente vê que a árvore genealógica ainda em Abraão era muito recente, né, para que houvesse a multiplicação. Só que agora a gente tem o povo, 2.000 pessoas que eram filhos de Jacó, de Israel. Lembra as 12 tribos? Então agora a gente tem uma nação, 2 milhões de pessoas. A nação de Israel agora não deveria mais ter esse tipo de relacionamento, né? Inclusive, hoje nós sabemos que um relacionamento consanguíneo pode trazer defeitos físicos ou defeitos neurológicos, né? Então, não mostra o que é melhor na árvore genealógica, mas o pior. Então, aqui, lá no deserto, lá no pé do Monte Sinai, essa lei está sendo regulamentada, não é para ter esse tipo de relacionamento, tá? Consanguíneo, né? No 18 fala assim, e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Quer dizer, não deveria ter outra mulher, tá? Aqui também fica claro de que é um casal só, né, que é permitido pela lei, né? E aí a gente vê as uniões abomináveis nos versículos 19 até o 30. Aqui é o ápice, né? A gente chega no lugar, no ponto mais alto, assim, abomináveis mesmo. Deus odeia esse tipo de relacionamento, que é a homossexualidade e a bestialidade, né? Então, depois vocês podem ler esses versículos. E quando a gente chega aqui, ó, no versículo 24, com nenhuma dessas coisas os contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Esse tipo de pecado faz com que a terra adoeça. É como se ela vomitasse seu povo imundo, como um corpo humano vomita algo que é tóxico. Eu imagino um micróbio dentro de você, sabe? E trazendo uma doença, algo que você começa a ficar enjoado, sabe? Acho que todo mundo já teve enjoo e já vomitou, né? Você sabe, a vontade que você tem é pôr aquilo para fora. E é isso que Deus está falando aqui. Esse tipo de prática deixa Deus com nojo, com enjoo. É como se a terra tivesse contaminada de tal jeito que a terra mesmo vai vomitar. E a gente pode lembrar de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu lá. É como se a terra tivesse vomitado, né? Aqueles homens estavam vivendo em práticas tão
tão pecaminosas, né? A homossexualidade, todo tipo de perversidade sexual, e a terra vomitou, né? A terra foi destruída, só Ló e a família dele que foram salvos, né? Então, para a gente ver o quanto a sexualidade era algo que Deus estava trazendo para o povo, o quanto a sexualidade precisava ser santa. E aí a gente pode pensar uma coisa, tá, mas essas pessoas que estudam comigo e que têm essas práticas, o que que eu faço? Cuidado para não ficar apontando o dedo, porque sim, essas pessoas estão vivendo em pecado, se elas estão pensando dessa forma, que isso é normal, que isso pode ser. Só que nós sabemos a verdade, porque Cristo nos transformou, nós somos filhos de Deus, né? Nós temos a consciência de que Ele abomina essas coisas. Essas pessoas, que não têm o Espírito Santo, precisam entender quem Deus é, o que Ele fez por nós e que Ele nos perdoa, né, na cruz, para que elas sejam transformadas e comecem a entender que isso está errado, né? Então, nem sempre acusando e mostrando que elas estão erradas vai fazer com que elas mudem. Na verdade, isso não faz com que elas mudem. Elas só vão mudar reconhecendo que isso é pecado diante de Deus e querendo ter um relacionamento com Deus, né? Então, existe perdão para esses pecados? Existe. E aí a gente pode ver nesses textos de Efésios 5, de Colossenses 3, né, que Paulo está falando com a igreja, né, e falando assim, olha, antes vocês eram assassinos, adúlteros, homossexuais, mentirosos, desobedientes, mas agora, porque vocês foram lavados pelo sangue de Cristo, vocês não são mais. Então, vivam uma vida em santidade, né? Então, ele estava falando para pessoas que tiveram essas práticas, mas que foram restauradas e transformadas por Cristo, né? Então, existe perdão, existe, se houver arrependimento, reconhecimento do pecado e entendimento de que Cristo perdoa, né? Por isso que nós precisamos orar pela nossa geração, porque essa situação está ficando cada vez mais comum e as pessoas estão achando que não tem problema, mas nós sabemos que tem, porque a Bíblia fala que tem, que Deus abomina esse tipo de prática. Mas nós podemos pensar em algumas práticas que possivelmente você pode ser que você já tenha cometido ou esteja cometendo, também é abominável a Deus. Por exemplo, a pornografia. De repente, você pega o seu celular e fica vendo pornografia. Isso é abominação. Deus não aprova esse tipo de prática. Por quê? Porque você está vendo no celular a nudez de outras pessoas, né? É abominação. E aí você pode pensar assim, tá, mas outra coisa que às vezes a gente acha que não é, mas você está assistindo um filme e o filme tem lá uma relação sexual explícita. Qual é a diferença de você ver uma relação sexual no filme e na sua frente, na sua sala, assim, você vê um casal fazendo sexo? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É abominação. Deus não quer que a gente participe desse tipo de coisa. Então, pornografia é pecado, é abominação e pode levar a outros pecados piores. Geralmente, a pornografia não fica só em você assistir, ela acaba levando você a práticas pecaminosas, sexuais pecaminosas, tá? Então, se você tem essa prática, corta ela, dá um jeito, sabe? Para de ver o celular, dá um jeito de resolver isso. Se você precisar de ajuda, porque é comum as pessoas que têm essa prática precisarem de ajuda para abandonar, procure um conselheiro, seja um conselheiro bíblico, seja um professor da escola, nossos professores da escola dominical, pode nos procurar, porque esse é um problema muito comum entre nós, os crentes, tá? Isso precisa ser abandonado, porque Deus quer santidade do seu povo, tá? Namoros permissivos também. De repente você começa a ficar
E aí, no namoro, começa aqueles beijos, né? Aqueles abraços, aqueles amassos, fora né? Não, também, isso também não, pode levar a outras práticas, isso não vai ser bom, tá? Não vai ser bom. Outra coisa são as roupas indecentes, sensuais, né? Ai, que linda essa roupa sensual. Peraí, a sensual quer dizer roupa que, sensualidade é despertar no outro o desejo sexual por você. É isso que quer dizer a palavra sensual, tá? Então toma cuidado com o tamanho da saia, com as roupas muito apertadas, com decotes muito abertos, isso para as meninas. Os meninos também, de repente você se veste de um jeito que você está despertando a sexualidade de outras pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado, porque nós somos um povo santo, né? Deus quer de nós santidade em todas as coisas, né? Jó fala assim: fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Né? E Jesus fala assim: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Isso é para todo mundo, solteiros, casados, mulheres, homens. Se olhar para alguém com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, os nossos olhos, cuida dos olhos, para que eles não pequem contra Deus, tá? E se você tiver alguma dificuldade com isso, como eu vou repetir, é muito comum, tá? Nos procure alguém que possa te ajudar a sair, se você não conseguir sair sozinho, tá? Não fica na situação, porque ela só vai piorar. Se você não procurar ajuda de Deus, primeiro, né? Tirando, não vendo, né? Mas se você tiver alguma dificuldade de sair disso sozinho, peça para nós ajuda, tá bom? Bom, aí a gente olha lá em Levítico 19, né? Vamos continuar aqui, a gente vê outras leis. Então, a gente viu leis a respeito dos casamentos, tal, e agora a gente vê as leis a respeito, na verdade, são várias leis, muitas, né? E a forma melhor da gente entender essas leis é que existe um resumo dos 10 mandamentos, né? Dos mandamentos de Deus, que Jesus faz, né? Se a gente for, ele fala assim, em Mateus 22, 36 a 40, os 2 mandamentos que resumem toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai cuidar bem do próximo. Você vai fazer o que ele quer, você vai cuidar bem da criação, você vai cuidar bem dos animais, você vai cuidar bem das plantas, você vai cuidar bem das pessoas, né? E se você amar ao próximo como a você mesmo, observa o quanto você se ama, o quanto você cuida de você, né? E se você fizer o mesmo que você faz com você pelo próximo, você vai cumprir toda a lei. Né? Então, todas essas ordenanças que estão aqui, a gente pode resumir. Então, como Jesus resumiu, né, nessas 2 relações, a relação com Deus e a relação com as outras pessoas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E aí, ame ao próximo como a você mesmo. Né? Quando nós, continuando aqui nesses capítulos, no 19, no 20, e ainda tem alguns outros textos que estão marcados aqui, é porque essa lista, aqui na tela a gente tem 7, mas depois tem mais a outra tela aqui com mais 8, né? Então são 15 leis que são os pecados, são os crimes capitais, né? Então, quando Israel cometesse um desses crimes, deveria ter pena de morte. A penalidade era morte. Geralmente era o apedrejamento, né? Então, nós podemos identificar na lei, né, não só em Levítico, mas em toda a lei, quais eram as 15, né? Existiam 15 crimes capitais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né? O primeiro aqui, ferir ou amaldiçoar os pais. Era necessário, é importante que o filho respeite e obedeça aos pais. Filhos que ferissem ou amaldiçoassem os pais
eram réus de morte, eram apedrejados, né? Então, é importante, precisamos obedecer os nossos pais. Não guardar o sábado também, né? Quem não guardasse o sábado podia ser apedrejado, né? Isso nós vemos em Números, né? Nós vamos ver lá quando formos para Números, você começar a ler, você vai ver que teve um caso de um homem que estava assim colhendo, né, alimentos, e ele foi apedrejado para cumprir a lei. Blasfemar contra Deus. A blasfêmia contra Deus é falar mal de Deus, né? Então, se alguém no acampamento falasse mal de Deus, era apedrejado. Prática de ocultismo, de feitiçaria, se envolver nessas coisas, também podia ser morto, né? A penalidade era a morte. Então, feiticeiros, agoureiros, todo tipo de macumbaria, né? Era réu de morte. Falsa profecia. Então, aqueles que eram falsos profetas, eles tinham lá Moisés, né? O Deus estava no meio deles, mas quem proferisse falso, né? Falasse que Deus falou algo que ele não disse, né? Era réu de morte. Idolatria, e a gente pode lembrar do bezerro de ouro, quantas pessoas morreram por conta da idolatria do bezerro de ouro, né? Rapto, então, rapto, falso testemunho, né? O falso testemunho no caso de um julgamento, né? Aqui no caso de crime capital, então você está tendo um crime, julgando um crime, os anciãos estão julgando um crime e tem alguém dando um falso testemunho a respeito daquela pessoa, né? Que estava sendo condenada à morte. Se ela falar mentira a respeito dessa situação, ela também era morta, né? Homicídio intencional culposo, se você matar alguém intencionalmente, era réu de morte. Adultério era réu de morte. A gente pode lembrar da mulher que Jesus viu, né? Todo mundo querendo apedrejar, né? Réu de morte. Estupro, e agora a gente entra naquelas que a gente viu agora no capítulo 18, né? Sexo antes do casamento. Em Deuteronômio, nós lemos esse texto na classe, porque o pessoal ficou, tem? Então, tem. Deuteronômio 22, do 13 ao 21, tá? Mostra um caso de alguém que se casou, né? Que se casou e teve relações sexuais antes, o marido, quando casou com ela, descobriu que ela não era virgem, ela foi apedrejada, né? Ela deveria ser apedrejada. Então, a gente vê que sexo antes do casamento também podia ser apedrejado. Incesto, que nós vimos agora também, homossexualismo e bestialidade. Então, esses eram os 15 crimes, né, 15 pecados que levavam à morte, esses em Israel. Bom, aí você fala assim, nossa, mas era duro, né? Sim, hoje, em nenhuma nação do mundo, com exceção dos muçulmanos, nós temos penalidades tão severas para esses crimes, né? Mas naquele momento, Deus estava dando essas leis para refrear o pecado. Hoje, no nosso pensamento moderno, a gente pensa em reformar aqueles que fizeram esses delitos. Então, eles vão para uma prisão, aí faz alguns trabalhos com eles para ver se eles são reformados. Mas aqui não é assim que Deus estava pensando. Ele estava fazendo isso, né? Essas leis eram dadas para que cortasse o mal pela raiz. Aquela pessoa que cometia esse tipo de pecado, ela podia contaminar outras pessoas. A gente pode ver hoje, por exemplo, com o homossexualismo, como os homossexuais hoje estão querendo mostrar para as outras pessoas que o homossexualismo está tudo bem, não tem problema. E quantas pessoas estão entrando na deles, né? Então, por que é que era tão importante que cortasse pela raiz? Tinha alguém cometendo esse tipo de coisa, já era para ser apedrejado, porque essa pessoa, primeiro, ela não estava respeitando, não estava nem temendo a Deus e a lei de Deus, né? Mas ela podia também contaminar toda a nação, todo o povo de Israel, né? Então, nós entendemos também que a transformação ela só acontece por meio de Cristo, né?
a lei não pode transformar o coração. Apenas Cristo pode transformar o nosso coração. Então, achar que uma pessoa numa prisão vai ser transformada simplesmente porque ela vai repensar na vida dela, isso é muito difícil de acontecer, a não ser que ela tenha contato com o evangelho, com a palavra de Deus. Se isso não acontecer, muito dificilmente ela vai sair daquela, vai se arrepender e ter uma mudança de vida, né? Isso era muito claro para Israel. Então, para nós, como é que nós podemos ver hoje toda essa situação, essas penalidades, né? As penalidades eram muito rígidas, hoje elas não são tão rígidas assim, mas os princípios da lei de Deus continuam os mesmos. Tudo aquilo que nós vimos, aqueles 15 pecados capitais, são muito graves para Deus, né? Nós precisamos cuidar para não entrar, não cair nesses pecados, né? O povo de Deus não deve cometer nenhum desses pecados, eles contaminam a terra, né? E o que nós então devemos fazer? Primeiro, nós precisamos obedecer à lei, fazer o bem ao próximo, falar de Jesus para as pessoas, para que eles sejam transformados por Cristo, né? E orar por aqueles que estão em cargos públicos, para que as leis sejam cumpridas, né? Mesmo que seja a prisão, tirar a pessoa do nosso meio, para que ela cumpra uma pena fora do nosso convívio, para que ela não contamine as pessoas de bem, né? Que estão querendo ter uma vida que agrada a Deus, tá? Bom, aí a gente vê a partir do capítulo 21, 22, novamente, né, porque a gente viu já na aula passada, como os sacerdotes, a liderança, precisava ser santa, principalmente os sacerdotes que eram aqueles que estavam cuidando de todas as coisas dentro do tabernáculo lá, né? Aqui a gente vê algumas leis mais rigorosas ainda, por exemplo, a vida pessoal do sumo sacerdote era muito... Não, era importante para o sumo sacerdote, porque ele era o que entrava no Santo dos Santos, o que estava mais próximo de Deus, que é santo, mas também os filhos dele que serviam junto com ele precisavam seguir essas mesmas normas. Então, por que era tão rígido tudo isso? Porque ele representava a humanidade restaurada à comunhão com Deus, né? E ele tinha que evitar todo e qualquer contato, por exemplo, com a morte, não podia tocar em nenhum animal imundo, tudo que era degenerativo, tudo que mostrava que tinha algo que representasse o pecado mesmo, né? Ele deveria, vamos lembrar que existiam simbologias para o pecado, né? Para a contaminação, então ele deveria evitar todo esse tipo de coisa. Ele tinha que observar as normas rigorosas de santidade, e por isso que ele se lavava muito, ele oferecia sacrifício de manhã, à noite, pelos seus pecados, porque ele não deixou de ser pecador, né? Mas as leis para ele eram mais rigorosas, para ele e para a família dele, mais rigorosas do que para toda a nação de Israel, né? Inclusive, como expressar sua tristeza no caso de luto, ele tinha outras regras para seguir, que o povo tinha mais liberdade, mas ele tinha que ser mais criterioso com as leis, eram muito específicas para a situação dele, porque ele estava servindo a Deus, ele estava intermediando o povo e Deus. Isso remete a uma simbologia de Cristo, Cristo era perfeito, né? O povo precisava ver que esse intermediador, esses sacerdotes que intermediavam o povo, né, e Deus, né, que estavam entre o povo e Deus, eles precisavam trabalhar de forma que eles fossem santos, né, mais santificados, e escolher uma esposa também, eles não podiam se casar com mulher que já tivesse sido esposa de outra pessoa, que tinha que ter sido a única esposa deles, eles não podiam ter defeito físico para poder servir, então o sacerdote que tinha algum defeito físico não podia fazer sacrifícios, ele podia fazer outras coisas, né? Podia trabalhar, podia estar, mas ele não podia estar lá no tabernáculo, servir no tabernáculo, né? Porque era importante que mostrasse, eles eram símbolos daquele sacerdote perfeito que viria, né? Que é Cristo. Cristo não tinha mancha nem defeito, né? Então eles representavam
o que era perfeito, né? Então, eles tinham que servir no templo, no tabernáculo, de modo que Deus aceitasse o serviço deles. Eram muitos trabalhos que eles faziam e o dia inteiro, eles ofereciam sacrifícios. O dia inteiro. Né? Uma hora podia ser que eles começassem a fazer aquilo assim, como profissionais, né? Sem observar o quanto aquilo era uma adoração a Deus, né? Então, eles tinham que tomar cuidado com algumas coisas. Eles não podiam ser sacerdotes impuros, eles não podiam estar comer coisas impuras, não podiam estar em alguma condição de impureza. Eles não podiam oferecer, se eles recebessem alguém na casa deles, um estrangeiro, alguém que viesse visitá-los, que não fosse sacerdote, né? Eles não podiam dar aqueles alimentos que eles comiam, porque os sacrifícios que eram trazidos no templo, no tabernáculo para eles, era separado uma parte para eles comerem, né? Eles não podiam pegar aquilo que foi oferecido e dar para alguém que não era santificado também, que não era dos sacerdotes, né, ou dos levitas, não servisse com eles. E eles também não podiam oferecer sacrifícios com defeito, com mancha, né? Se eles fizessem isso, tudo isso podia contaminar o sacerdote, os sacrifícios e até o altar onde eles serviam a Deus, né? E nós vimos com Datã e Abirão o quanto Deus era zeloso pela lei que ele estava estabelecendo com os sacerdotes. Tudo que tinha que ser cumprido exatamente como Deus tinha ordenado. Bom, e hoje? Bom, nós não precisamos fazer nada disso, não, porque Cristo veio e ele é o nosso grande sumo sacerdote, né? E nós todos somos sacerdotes de Deus. Depois que Jesus veio e morreu na cruz, ele ofereceu um sacrifício que nos lavou, nos purificou, e hoje nós temos acesso a Deus. Né? Isso é maravilhoso. Por meio de Cristo Cristo é o nosso mediador, né? Lá no céu. Então nós podemos falar com Deus, porque Cristo é o nosso, intercede por nós. Né? Não é possível, por isso que não é possível a gente ter uma santidade, sermos santos, sem a comunhão com Jesus. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus para a gente ser santificado. Se a gente deixa de orar, se a gente deixa de estar em comunhão com os irmãos, se a gente deixa de ler a Bíblia, nós começamos a enfraquecer, né? E a nos afastar das ordenanças de Deus mesmo, dos preceitos de Deus. A gente começa a não cumprir, a não obedecer, e a gente começa a viver uma vida que não agrada a Deus, né? Por isso, qual é a nossa parte hoje? A nossa parte é a gente ter um relacionamento constante com Jesus, né? E assim ele vai nos purificando por meio da palavra. Nós vamos lendo a palavra, orando, e Deus vai nos purificando e nos santificando, né? É assim que Deus age nos nossos dias, em nós. Então, a santidade, a gente vê também, a partir do capítulo 23, né, o quanto Deus, ele organizou o culto do povo. Né? Aí você fala assim, só os sacerdotes que ficavam perto do tabernáculo, só os sacerdotes que chegavam perto de Deus? Sim, para fazer o sacrifício, sim. Só que Deus chamava o povo para ter festas e adoração, né? O tabernáculo não era um lugar de reunião, as pessoas não entravam no tabernáculo, lá era um lugar de sacrifícios, era um lugar de purificação dos pecados, para que o povo fosse aceitável a Deus, e o povo vivesse no meio de Israel, né? Mas tinham as festas onde o povo vinha, né, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para cantar a Deus, como nós fazemos hoje. Nós fazemos isso dentro da igreja, mas é um prédio, não tem nada a ver com aquele tabernáculo. Tá? Aquele tabernáculo é para sacrifício. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, né? Mas em comunhão, em comunidade, né? Israel adorava a Deus, sim, né? E eles chegavam em alguns momentos, adoravam a Deus com reverência, com alegria, né? Porque eles tinham o grande privilégio de se aproximar do poderoso Criador, aquele que
providenciou tudo para que a gente pudesse ter um contato novamente com ele. E tudo era muito bem regulamentado, cuidadosamente regulamentado pela palavra de Deus. Então, a gente vê nas Escrituras, no Antigo Testamento, muitas regras para o culto de Deus, para o culto a Deus, para a adoração, né? Nós podemos aproveitar também no Velho Testamento, é só a gente ler o livro de Salmos, quantos hinos, quantas canções, e Deus mostra como ele quer ser adorado. Nós não podemos adorar a Deus do jeito que a gente bem entende. Nós precisamos adorar a Deus do jeito que ele aceita a nossa adoração. Nem tudo que a gente acha que Deus vai aceitar é aceitável. Ele só aceita aquilo que ele já determinou na palavra de Deus, né? Então, os detalhes, a gente pode se apropriar bem disso, né? Aproveitar bem da lei no Antigo Testamento, e no Novo Testamento também a gente tem tudo que regulamenta o nosso culto. O nosso culto em Pinheiros mesmo, os presbíteros, a igreja, ela se preocupa muito em trazer cânticos que sejam agradáveis a Deus, que tragam palavras bíblicas. A gente não procura não cantar cânticos que não têm letras, inclusive passa pelo pastor, pela liderança do louvor. Toda a música que a gente vai cantar em Pinheiros passa pela liderança para ver se está dentro da palavra antes da gente cantar na igreja. Por isso que às vezes tem gente que fala assim, eu queria tanto cantar essa música, não canto na igreja de Pinheiros. Porque às vezes a música não representa o que a Bíblia traz, né? E outras formas de expressão de louvor, de gratidão e de adoração em comunidade, muitas delas que são feitas em alguns lugares, não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos nos atentar a isso, né? Às vezes tem gente que fala, mas coisa chata, lá não faz isso, não faz aquilo. Tá, mas será que aquele outro que eu quero fazer está dentro do que a palavra de Deus traz, né? Não tem problema coisas diferentes, desde que elas estejam dentro da palavra de Deus, né? De acordo com a palavra de Deus, a adoração a Deus, né? Bom, as principais, né? A santidade na adoração. Eu tô bem, né? Tô tampando aqui. A santidade na adoração. Então, tinha alguns eventos que eram para adoração pública, né? Fornecidas por Deus a Israel. Quais eram? O primeiro deles que a gente vê aqui, né? No capítulo 23, tá? Aqui bem na ordem, inclusive, o sábado, né? O sábado era um dia separado, então trabalha 6 dias, o 7º dia é o dia de descanso, todo mundo descansando. Tanto as pessoas, como os animais, quanto a terra. Deus fez o mundo, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Nesse 7º dia, nós precisamos descansar. A terra precisa descansar. Então, Deus mostrou isso desde lá da criação, né? Mas esse 7º dia é o dia de adorar a Deus. É o dia que o povo, então, deveria se reunir para adoração. Aí a gente tem as 3 festas anuais, aqui no capítulo 23, se você está acompanhando comigo aí na sua Bíblia, a gente tem a Páscoa, tem as primícias, tem o Pentecostes, né? Então a gente tem as festas anuais que eles tinham que se reunir nessas festas, eles ficavam umas semanas, às vezes 2 semanas, né? Adorando a Deus em comunhão. Algumas delas eram feitas em família, como por exemplo a Páscoa. Eles faziam o mesmo que eles fizeram quando saíram do Egito, né? Eles matavam cordeiro, pegavam ervas amargas, pão sem fermento. Então, eles faziam essas festas para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para lembrar dos pecados cometidos, para se arrepender e para se alegrar no perdão de Deus e pelas bênçãos de Deus. A gente tem o dia da expiação, que nós vimos já na semana passada, que é quando era um dia especial, quando aquele cordeiro, né, era morto para remissão do pecado do povo todo. Era o único dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, e intercedia pelo pecado de todo o povo, pelo perdão de Deus, pelo pecado de todo o povo, e Deus perdoava o povo, né? Então o povo ficava livre daquela culpa, né? De todo o passado. Ufa, saiu das minhas costas, Deus, tô perdoado, né? Então, seguindo daqui para frente.
E o sistema sacrificial regular, que era o sistema de todo dia. Pecou, vai lá, oferece um carneiro, oferece um bode, né? Então, isso acontecia constantemente, né? Durante... Então, santidade na adoração. Todas as coisas na vida do israelita deveriam ser santificadas, né? Então, ele deveria entender, tudo isso era para que ele entendesse o quanto ele era pecador, o quanto Deus é santo, mas o quanto Deus é gracioso de nos dar condições de chegarmos diante dele por conta do mediador, no caso, Jesus Cristo, né? Que o Messias que eles estavam esperando, né? Então, Deus deu condições de nós nos achegarmos a Deus, e o povo estava entendendo isso por meio dos sacrifícios de animais ainda, né? Bom, então aqui a gente tem as 3 festas anuais, as festas da Páscoa, e também chamada de Pães Asmos, comemoravam o êxodo do Egito, né? A festa das semanas, ou Pentecostes, ela expressava alegria e gratidão no final da colheita dos cereais, então eles colhiam tudo aquilo e agradeciam a Deus pela provisão de Deus, pela alimentação que Deus estava dando para eles, né? E a festa dos tabernáculos, lembrava o povo de como Deus havia conduzido Israel pelo deserto, então eles montavam barracas, isso quando eles já estavam, eram festas que eles deveriam fazer quando já estivessem lá em Canaã, né? Lá na Terra Prometida, eles deveriam lá mesmo montar barracas e lembrar de como Deus conduziu toda a caminhada deles no deserto, né? Em agradecimento a Deus. Então eram festas que eles deveriam guardar. Na nova aliança, como é que a gente vê? Por que a gente não precisa mais fazer essas coisas, né? Porque Cristo já fez, uma vez por todas, lá na cruz. E então a gente não precisa mais de sacrifícios de animais. Isso foi substituído pelo sacrifício de Cristo na cruz, que foi eficaz. A circuncisão, que era quando o macho, né, o menino, era com 6 dias, né, era circuncidado, não é necessário mais, porque agora a gente tem o batismo, a gente batiza as crianças em substituição à circuncisão. A Páscoa nós não comemoramos mais aquela semana de Páscoa, ter comer carneiro e tal, nós não fazemos isso porque Cristo instituiu a ceia, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue, né? O vinho e o pão que simboliza o corpo dele, né? As festas também não precisam mais ser observadas, porque elas já cumpriram seu papel no passado. Contaminação e purificação cerimonial, né? Se você for contaminado, você precisa ser purificado, isso também não precisa mais. Nós podemos comer, por exemplo, qualquer animal. Pode comer carne de porco, não tem problema mais. E nós vemos isso em vários textos no Novo Testamento. O sábado foi substituído pelo dia da ressurreição de Jesus, que é o domingo, né? O dia do Senhor. Então, nós adoramos a Deus em comunhão, em comunidade, é o nosso dia de descanso, é o domingo, né? Por isso. E aí a gente tem os textos que, se você quiser ver, você para aí na tela, dá uma olhadinha e confere aí na sua Bíblia, tá? Bom, isso aqui você deve conhecer, quem mora aqui em São Paulo deve saber o que é essa figura aqui, né? Esse templo aí, onde que é. Esse templo aqui é o Templo de Salomão, lá no Brás, aqui em São Paulo, foi construído pela Igreja Universal. Esses homens, vestidos como se fossem sacerdotes, estão carregando uma arca de ouro que eles passam, durante os cultos deles, eles passam com essa arca. E aí eu pergunto para vocês, esse culto que eles fazem é aceitável a Deus? As leis cerimoniais, elas foram, nós não precisamos mais cumprir. Cristo já cumpriu, Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo. O templo lá, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído. Ele foi consumido pelo fogo. Se você for para Israel, não existe um templo lá. Sacrifícios não são feitos mais, porque o sacrifício de Cristo resolveu uma vez por todas o sacrifício pelos nossos pecados. Nem os judeus fazem sacrifícios, sabe por quê? Nem os judeus que ainda acreditam que o Messias não veio fazem sacrifícios, porque eles não podem
fazer sacrifícios com sacerdotes que não sejam da linhagem de Arão, e a linhagem de Arão já foi perdida. Então, o que é que eles estão fazendo? Que a gente está vendo nessas figuras. Eles não souberam interpretar a palavra, né? Tá tudo errado. Esses homens que estão carregando a arca não são da linhagem de Arão, não são sacerdotes. A arca nunca podia ser carregada assim na frente das pessoas, ela era coberta, né? E só podia ser carregada pelos filhos de Arão, a família de Arão só que podia carregar, né? Então, a gente vê que está tudo errado. Aqui a gente tem um texto em Colossenses 2, de 13, né? Jesus tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, todas aquelas ordens, ordenanças cerimoniais, né, aquelas leis cerimoniais, foram encravadas na cruz. Cristo cumpriu. Nós não precisamos fazer nada disso e não devemos, porque não podemos. Né? Se o povo de Israel não podia carregar a arca desse jeito, imagina esses homens que nem da linhagem de Arão são. Né? Então, para vocês verem que como a Bíblia mal interpretada traz um culto que não agrada a Deus, né? Um culto que não é aceitável a Deus. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para a gente oferecer uma adoração que Deus aceita. Né? Israel, então, era uma comunidade de adoradores. O que Deus quer de nós é que nós o adoremos, que nós glorifiquemos o nome dele. Os sacerdotes, então, eles supervisionavam a vida espiritual do povo, eles estavam no meio do povo também, eles ensinavam a lei ao povo. Os sacerdotes, os levitas, né, os levitas ajudavam os sacerdotes. Mas cada membro de Israel tinha um papel importante a desempenhar na batalha contínua contra o pecado e o mundo. Né? Eles tinham que oferecer sacrifícios se eles estivessem em pecado, e Deus perdoava. Então, era algo comunitário, um ajudando o outro a viver uma vida de santidade, né? Que agradasse a Deus. Então, nós hoje também precisamos da ajuda dos nossos líderes espirituais, apesar dos nossos líderes não terem que fazer essas cerimônias, eles são como nós todos somos templo do Espírito Santo, todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos nos chegar a Deus, mas Deus colocou líderes espirituais que conhecem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus para nos ajudar a viver de forma mais santa, né? Nós precisamos da ajuda de outros cristãos na igreja, cristãos maduros, cristãos que entendem a palavra de Deus, pessoas que estão do nosso lado e que podem nos confrontar o nosso pecado, nos ajudar a viver de forma mais santa. Os líderes precisam de nós, precisam das nossas orações, porque eles também são falhos, né? E todos nós, juntos, devemos buscar a santidade, né? Só para lembrar uma coisa, cuidado, você que está muito em casa, né? E fala assim, ai, tá bom aqui, não vou na igreja. A igreja é um lugar comunitário, estar juntos é muito bom. Quando a gente está, até lá na sala da escola dominical, nós estávamos conversando sobre isso, o quanto voltar da pandemia foi bom, porque a gente tem as aulas, a gente tem os cultos, a gente canta juntos, né? Deus age no nosso meio, a gente percebe a presença de Deus no nosso meio. Depois que termina, a gente conversa com as pessoas, a gente pode pedir ajuda para um, a gente pode ajudar alguém. Então, existe uma dinâmica que só quando a gente está lá presencialmente, que nós vivemos só quando estamos presencialmente. Então, se você ainda não está indo nos cultos, procura aí. Isso faz muita diferença. E nós vemos aqui, no capítulo 24, um blasfemador que foi julgado. Ele não respeitou o nome de Deus, ele falou mal de Deus e ele foi apedrejado, né? Por quê? Porque o nome de Deus deve ser honrado. A outra coisa que a gente vê aqui no final de Levítico, no capítulo 25, né, é que tanto o nome de Deus tem que ser honrado para que a gente tenha uma vida santa, né, seja honrando o nome de Deus ou na utilização dos recursos e bens, no uso da terra, né. Então a gente tem aqui as leis acerca do ano de descanso da terra, a terra tinha que descansar. No 7º ano, todo mundo parava de trabalhar na terra e deixava a terra descansando, para que no ano seguinte ela brotasse com mais força. E tinha um ano de jubileu, a cada 50 anos, a terra
que era comprada por alguém, né? O proprietário daquela terra tinha que devolver aquela terra ao antigo dono, né? E também ele dava liberdade aos escravos, né? Isso para que essas leis funcionavam? Para dar descanso à terra, para lembrar o povo de que a terra pertence a Deus e não a nós, né? E era uma forma de impedir os ricos de se apossarem de todas as terras. Bom, quando a gente chega no final, a gente vê lá Levítico 26 e 27, nós vemos o quanto Deus deseja de nós santidade e o problema, né, de nós não obedecermos aos mandamentos de Deus, né? E aí ele fala lá em Levítico 26, 3, se andardes nos meus estatutos. Então, assim, se vocês me obedecerem, vocês vão ter bens. Se vocês desobedecerem essas leis, vocês vão ter as consequências ruins de estar desobedecendo. Vocês vão ter penalidades, vocês vão ter os castigos, né? Então, a obediência traz bênçãos, a desobediência traz castigos, né? Então, a falta de santidade, ou a santidade, era o que dava, que faz com que a gente tenha uma vida abençoada, né? Se você obedecer essas leis, você vai ter uma vida abençoada. Aqui, a gente vai observar que, a partir de números, né? A gente, semana que vem, começa a ler, essa semana, né? Vocês começam a ler números, a aula que vem vai ser sobre números. Vocês vão ver o quanto é interessante em números que o povo começou a desobedecer a Deus. Eles não cumpriram os mandamentos de Deus. E aquele povo, então, que saiu do Egito, acabou não entrando em Canaã. Eles acabaram vagando no deserto por 40 anos e não entraram em Canaã. Por quê? Porque eles foram um povo que quis viver do jeito deles e não do jeito de Deus. E isso fez com que eles não se apropriassem da graça de Deus, das bênçãos de Deus. Cuidado, nós também somos. Eles eram o povo de Deus, abençoado, tirados da escravidão para a liberdade. Mas nós também fomos tirados da escravidão do pecado. Em Cristo nós temos liberdade, né? Estamos livres. Mas se nós nos apropriarmos das bênçãos de Deus, só vamos apropriar das bênçãos de Deus obedecendo a Deus, cumprindo o que nós lemos na palavra dele, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com a desobediência. Muitas vezes a gente sofre porque desobedeceu, né? A gente tem vida quando a gente obedece a Deus. Vós sereis santos porque eu sou santo. Deus quer nos santificar. O Espírito Santo dele está em nós para nos ajudar a sermos cada vez mais santos, para nos ajudar a obedecer a palavra de Deus. Isso nós só temos porque Cristo nos lavou, nos purificou e nos dá esse acesso a Deus que vai trabalhando em nós, e por nós. Bom, na próxima aula, então, nós vamos dar números de 1 a 20, né? Vou mandar no grupo essa relação de leituras. É bastante coisa, tá? A gente está começando, estou notando que a gente está começando a ler agora 3 capítulos por dia, mas vale a pena, tá? Então, eu espero que você leia e aprenda mais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus santo e o Senhor quer santidade de nós, mas o Senhor providencia todas as coisas para que a gente seja santificado. Que a gente dependa do Senhor para viver uma vida santa, uma vida em obediência à tua palavra. Nos dá cada vez mais prazer em ler a tua palavra, em conhecer mais o Senhor, em conhecer as tuas leis, os teus preceitos. Nos ajuda a entender, nos dê sabedoria, Senhor. E te peço por cada aluno que está assistindo essa aula, para que o Senhor esteja confirmando a fé em Ti, dando cada vez mais vontade de Te servir, de Te obedecer, ó Deus. E que nós sejamos um povo santo que Te adore, que glorifique o Teu nome acima de todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, muito bom. Semana que vem, então, não se esqueçam, números, tá bom? Um beijo para vocês. Boa semana.
Tudo bem? Tá bem, Márcia, pode ir. Uma hora, né?